Revelado, a surpreendente traição do meu marido irlandês exposita pelo meu chofer venezuelano. Clara sempre acreditou que tinha alcançado o auge da felicidade. Casada com Liam, um irlandês charmoso e bem-sucedido, vivia uma vida de conto de fadas na selva de pedra de São Paulo. As luzes da cidade nunca foram tão brilhantes, e o amor que sentiam um pelo outro parecia ser a base sólida de um lar perfeito. Mas, nos últimos meses, algo começou a mudar. Clara começou a perceber que o sorriso de Liam não era mais o mesmo. Mesmo quando estava ao seu lado, havia um brilho no olhar que ele parecia guardar só para si. Ismael, seu chofer venezuelano, notou as oscilações. Ele sempre tinha um jeito gentileza de olhar para Clara, como quem sabia mais do que dizia. Depois de ver Liam em conversas sussurradas ao telefone, sentimentos de dúvida começaram a enraizar em sua mente. Não demorou para que Ismael, preocupado, decidisse contar a Clara o que havia percebido, mesmo ciente dos riscos que isso poderia lhe trazer. Dona Clara, eu vi seu marido conversando. Talvez tenha algo que você precisa saber, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. O coração dela disparou. A insinuação de traição pairou no ar pesado como um trovão prestes a estourar. A tempestade de incertezas dentro dela a deixou à beira de um colapso. O amor por Liam guerreava contra sua segurança, criando uma confusão de emoções. Afinal, sua vida perfeita poderia desmoronar em um instante. Não pode ser verdade, pensou ela, lutando para afastar aquela imagem. Mas seu instinto maternal disparava. O medo de um divórcio, de ser marcada por isso, fazia seu estômago revirar. Sua família, como ela conhecia, estava prestes a ruir. Clara, forte e decidida, sabia que precisava fazer algo. Ela começaria uma investigação, mesmo que sua alma hesitasse. Conforme se aprofundava na verdade, Clara redescobriu a força de seu eu interior. O que começou como uma identidade de esposa, a tornou uma mulher em busca de respostas, e de si mesma. A intimidade com Ismael cresceu, e entre conversas sobre sonhos e desafios, eles cultivaram uma amizade inusitada. Enquanto ela lutava com as sombras de seu casamento, ele compartilhava a luta diária de ser imigrante em busca de um lugar ao sol. O contraste entre as vidas deles acentuava sua conexão. À medida que Clara desmontava as mentiras que cercavam seu casamento, a dor a atingia em ondas poderosas. As pistas que antes eram nebulosas agora afirmavam uma terrível verdade. O que se revelava era um Liam egoísta, distante, que nunca antes havia mostrado esse lado. Clara sentia-se traída, seu coração em pedaços, mas ao mesmo tempo uma chama de determinação começava a arder dentro dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada novo detalhe que emergia, Clara se via mais próxima de uma escolha: perdoar ou pôr um fim naquela ilusão. O coração pulsava forte, a mente em turbilhão. Mais do que descobrir a verdade sobre Liam, ela era desafiada a descobrir quem era. Quando chegou o momento do confronto, a tensão estava nas alturas. Seria essa a noite que mudaria tudo? A sala estava impregnada de perguntas sem respostas. Com a respiração acelerada, Clara se preparava para enfrentar o homem que havia amado e que agora se tornava um estranho. O mundo ao seu redor parecia prestes a desabar, e a única certeza que ela tinha era de que nada seria como antes. A sala estava em silêncio, como um campo de batalha após a guerra. Clara sentiu o peso do ar, espesso e opressivo, enquanto seus pensamentos se desenrolavam a uma velocidade alucinante.
O coração pulsava em seu peito, a adrenalina corria pelas veias. Ela se lembrava dos momentos felizes, das risadas e dos planos que faziam juntos. Mas agora, tudo parecia deslizar entre seus dedos como areia. Liam entrou, despreocupado, como se nada estivesse prestes a acontecer. Ele riu e se aproximou, mas Clara notou algo óbvio. Ele não percebeu a tempestade que se formava. O jeito que ele passou a mão pelo cabelo, a forma como seus olhos dançaram ao redor da sala. Eram sinais de que ele estava escondendo algo. O sorriso em seu rosto não tirou a angústia que a consumia. Liam, precisamos conversar, disse Clara, a voz trêmula, mas constante como um fio de esperança em meio à escuridão. Ele franziu a testa, a expressão logo mudando para uma mistura de confusão e preocupação. Claro, amor, o que aconteceu? A sinceridade fingida fez com que o estômago dela se agitasse e uma ferida em seu coração se abrisse mais um pouco. Clara respirou fundo, puxando coragem de onde não sabia que ainda existia. Eu ouvi coisas. Vi você com outra pessoa. As palavras escaparam como se um peso colossal tivesse sido levantado de seus ombros. Mas o alívio era breve. A reação de Liam a atingiu como um golpe. O rosto dele se tornou uma máscara de incredulidade, e o silêncio que se seguiu parecia interminável. Clara, isso é loucura! Você está errada! Ele exclamou, a voz carregada de um desespero que ela nunca tinha ouvido antes. Ele se aproximou, mas ela recuou. Infelizmente para ele, um homem que amava não tinha que se sentir ameaçado pela conversa, principalmente ao saber que suas ações estariam prestes a ser descobertas. Não estou errada. Você não tem ideia de como eu me sinto, como a sua traição me dilacera. Ismael me contou o que viu. Eu não tenho mais como ignorar. As palavras fluíam com uma intensidade que antes era impensável, fortalecendo cada vez mais sua posição. Os olhos de Liam brilharam, não de amor, mas de pânico. Espera aí, eu posso explicar. Não é o que você está pensando, ele disse, a voz aperfeiçoada em um ar de súplica. Explique! As lágrimas ameaçavam escapar, mas Clara se forçou a ser forte. Você me traiu, e agora quer que eu acredite que tudo não passa de um mal-entendido? O que você estava fazendo aquela hora com quem, Liam? Um suspiro surgiu em seus lábios, e ela viu o homem que conhecera se desmoronar. Clara não queria prazer em ver isso. Na verdade, desejava que tudo fosse um pesadelo. O que aconteceria com a família que tanto sonhavam construir? Por um momento, ele parecia vulnerável. Um Lia, que ela poderia ter amado ainda mais. Era só trabalho, Clara. Você sabe como esse mundo é competitivo. Eu prometo que não é o que você pensa, ele respondeu, a voz agora baixa e carregada de dor. Eu não sei mais o que pensar, Liam. Clara estava frustrada, dividida entre o desejo de crer e a certeza de que ele havia cruzado uma linha. O que restou entre a gente quando a confiança se foi? A conversa estava longe de terminar, e a batalha interna entre o amor e a traição deixava Clara cada vez mais exausta. Ela sabia que a verdade ainda se escondia nas sombras, entre as palavras belíssimas que Liam, tal artista em enganar, tinha a oferecer. O clima tenso que pairou entre eles era como uma bomba-relógio prestes a explodir. A confiança, o amor e a história que compartilharam estavam prestes a ser testados. Qual seria o próximo passo? Clara desejava resgatar o que podia sob tantas mentiras. Mas haveria um retorno possível ou a separação era o único caminho? As respostas só chegariam com o tempo, e Clara respirou fundo, decidida a confrontar não apenas a verdade de Liam, mas seu próprio destino. Mas e se, em busca de revelações, Clara descobrisse algo muito mais devastador do que esperava? O olhar de Clara se fixou em Liam, como se estivesse tentando desvendar os segredos que ele escondia. O banheiro no corredor parecia um labirinto de pensamentos e emoções que se entrelaçavam. A luz suave que invadia a sala apenas acentuava o contraste entre os sentimentos que borbulhavam dentro dela. Por que você não me contou? Perguntou Clara, a voz agora mais baixa, mas cheia de ferocidade. Se era apenas trabalho, por que não me deixou saber?
Que tipo de trabalho requer que você se encontre com outra pessoa tão tarde da noite? Seu coração batia descompassado. Cada palavra era como uma facada em sua própria ilusão de um amor perfeito. Liam hesitou. Sua expressão, antes confiante, se tornava cada vez mais confusa. Ela poderia jurar que viu uma sombra de culpa passar por seus olhos. Era uma reunião importante. Ele começou, mas sentiu o peso da sinceridade fugir dele. Reunião? Não me faça rir. Uma reunião com luzes baixas e sussurros? Clara se viu quase gritando, controlando-se para não deixar a dor transformá-la em raiva cega. Você sabe que isso não faz sentido. Esqueça a razão que você está inventando, o que você realmente estava fazendo. Ele se afastou, buscando distância, mas não havia espaço suficiente para escapar. As paredes encurtaram. Não, eu não posso te contar tudo. Não da maneira que você quer. Seu ar parecia pesado, e Clara notou como sua própria respiração se tornava irregular. Então me diga como isso pode ser consertado. O que é mais importante, Liam? É a verdade ou a mentira que se tornou mais cômoda para você? Cada palavra era um grito por respostas que ela sabia que ele estava relutante em dar. Você não vai entender. A voz dele estava embargada, e o semblante de Liam revelava um turbilhão de emoções. Se eu te disser, olha, eu não estou tão longe na história, mas não sei como explicar isso sem machucar mais você. Machucar mais? O peito de Clara ardia. Você já me machucou ao quebrar a confiança entre nós, e agora você quer me proteger da verdade? Ela deu um passo à frente, desafiando-o a encará-la. É um jogo perigoso, Clara. Eu vou me colocar em risco se abrir o jogo. Pode tudo ficar ainda mais complicado. Liam falava agora de maneira agitada, quase como se a pressão do momento o estivesse sufocando. Complicado ou perigoso? A diferença entre esses dois mundos não deve ser confundida. O que está em risco aqui é a nossa vida juntos. As palavras dela ecoaram, mas Clara percebeu que a insegurança começava a se infiltrar em seu coração. E se toda a sua vida junto de Liam estivesse realmente baseada em mentiras? Clara sentiu a esperança escorregar mais uma vez como areia entre seus dedos. E uma pergunta aterradora surgiu. E se essa não fosse a primeira traição? Eu preciso saber, Liam. Estamos juntos nessa ou não? O que houve de tão sério que você não pode compartilhar? Você não entende que não posso viver com um homem que esconde seu coração da mulher que ama? Diante do apelo dela, a expressão de Liam endureceu, como se uma muralha estivesse se erguendo. O tempo parecia passar devagar quando o silêncio se arrastou entre eles. O que mais ele poderia esconder? E então, enquanto a tensão preenchia aquele espaço, Liam fez a escolha. Sua mão se moveu lentamente até o bolso da calça e, com um gesto hesitante, retirou algo que Clara não conseguiu identificar à distância. A visão daquele objeto inerte fez seu coração acelerar e uma onda de medo a envolveu. Ele ergueu a voz, quase um sussurro, e balançou a cabeça. Se você souber, nada será como antes. Os olhos de Clara se arregalaram. A revelação que ele estava prestes a fazer poderia mudar tudo. Mas o que seria? Ela sentiu que a tempestade estava prestes a explodir, e era isso que a aterrorizava. Liam, por favor, não me deixe na escuridão. O que é isso? A urgência em sua voz superava o medo e a dor. Mas o que quer que fosse, havia se firmado entre eles. E a resposta poderia significar a queda de toda a construção que haviam feito juntos. Uma resposta que poderia abrir uma nova porta para o amor ou fechar totalmente a única que existia. Enquanto se preparava para ouvir, a única certeza era a incerteza que os aguardava. Clara prendeu a respiração, o mundo ao seu redor parecendo se desvanecer. A mão de Liam tremia ligeiramente ao segurar o objeto em sua palma. No ar, havia uma mistura de tensão, expectativa e um medo palpável. O que ele tinha para revelar? O silêncio era ensurdecedor. Clara sentiu o coração disparar e fez o possível para manter a voz firme. Liam, por favor.
A necessidade de ouvir a verdade a empurrava, mas a ideia de que a resposta pudesse despedaçar seus sonhos a deixava petrificada. Ele respirou fundo e, por um momento, o olhar de Liam se perdeu em algum lugar distante. Isso pode mudar tudo entre nós. Eu quero que você esteja preparada. A voz dele estava mais baixa agora, carregada de um peso que Clara sentiu em cada sílaba. Preparada para o quê? Sua intuição gritava que o que se aproximava não era nada bom. Com um movimento lento, ele finalmente revelou o objeto em sua mão. Era um pedaço de papel, amassado, como se tivesse sido segurado com força. Ao estendê-lo em direção a Clara, os dedos de Liam pareciam hesitar, como se ele não quisesse soltá-lo. A angústia em seus olhos era clara, e naquele instante, Clara soube que a realidade que ela conhecia poderia desmoronar. Ela pegou o papel, o coração disparado, e a primeira coisa que notou foi uma assinatura familiar. "O que é isso, Liam?" Sua voz quase falhou. "Me diga o que isso significa." A expressão dele se contorceu, uma luta interna evidente. "É um contrato, Clara. Um documento que eu assinei sem perceber a sua gravidade. A verdade é, eu estou enrolado em algo que vai muito além do que você imagina." Clara piscou, sua mente tentando processar a informação. "Um contrato? Que contrato? Com quem? O que você não me contou?" Os sentimentos de traição cresceram em seu peito, mas ela precisava se manter firme, precisava entender. "Eu não quis te envolver nisso. Não queria que você se preocupasse." Ele olhou para o chão envergonhado. "Mas eu estou trabalhando com pessoas perigosas, e esse contrato, ele não é apenas uma papelada. Está ligado a negócios ilegais, Clara." O mundo começou a girar. Profundamente abalada, Clara não sabia o que dizer. "Então você não estava apenas me traindo com mentiras. Isso é muito mais sério, não é?" "Eu não queria que você soubesse. Queria te proteger." A frustração crescia na voz dele. "Mas agora, você foi puxada para isso, e não posso mais continuar assim. Você precisa saber que estamos em risco." Um nó se formou em seu estômago. A liberdade dela se esvaía, e a sensação de estar presa a um ciclo de mentiras a consumia. "Como você pôde se envolver com isso sem me contar?" Sua voz ecoava a tristeza e a raiva contidas. "Nós sempre dissemos que a honestidade era a base do nosso relacionamento." "Eu teve medo de te perder, Clara." A resposta dele soava desesperada, uma tentativa de reformular sua culpa. "Se eu te contasse desde o início, você não teria ficado ao meu lado. Eu não sabia como sair disso e eu precisava de você." As lágrimas começaram a brotar nos olhos de Clara. "Precisava de mim para o quê? Para esconder suas escolhas?" A indignação se misturava ao desespero. "Você não confia em mim. Você não confia no nosso amor. Não é isso. É tudo mais complicado. Eu não sabia a que ponto isso chegaria." O olhar de Liam estava perdido em algum lugar entre a realidade e a esperança. "Complicado ou não, você me envolveu em uma teia de mentiras. Agora, eu sou parte disso. E não escolhi isso. O que mais você está escondendo?" A tensão voltava a pairar no ar, mais densa do que nunca. O tempo parecia parada enquanto eles se encaravam, as palavras pesadas. Clara sabia que o que tinha acabado de descobrir poderia forçá-los a tomar uma decisão definitiva sobre o futuro deles. "Eu vou me arriscar para te proteger, mas você tem que decidir se está disposta a lutar também. Precisamos agir antes que seja tarde demais." A determinação no olhar de Liam contrastava com o medo que ainda pulsava em Clara. E, antes que pudesse responder, o celular dela vibrou de forma insistente. Era uma mensagem de um número desconhecido. Clara hesitou, mas a necessidade de saber superou tudo. Ela apertou o botão de desbloqueio e suas mãos tremeram ao ler a mensagem que poderia mudar tudo novamente. "Eu sei o que está acontecendo. Você vai ter que escolher um lado." O coração de Clara disparou. Uma nova onda de adrenalina percorrendo suas veias. O que estava prestes a acontecer poderia ser a única chance de recuperar o que tinham, ou,
talvez, tudo o que ela conhecia. Estaria disposta a enfrentar esse novo desafio? A resposta ressoava em sua mente, mas o futuro continuava incerto. Clara sentiu um frio na espinha ao ler aquela mensagem. Como assim escolher um lado? Seus pensamentos se agitaram em um turbilhão. Ela olhou para Liam em busca de respostas, mas o rosto dele estava pálido, como se a escrita na tela do celular se transformasse em uma sentença de morte para tudo o que existia entre eles. Precisamos ir, Liam disse, quebrando o silêncio tenso que se estabelecera entre eles. Sua expressão era uma mistura de preocupação e urgência, e Clara sentiu a pressão do momento crescer. Para onde? A pergunta saiu quase como um sussurro. A ideia de sair sem entender tudo a deixava nervosa. Como poderiam fugir do que estava prestes a acontecer se a verdade ainda era uma grande incógnita? Eu não sei. Mas esse número, ele pode ser a chave para sair dessa. Precisamos descobrir quem está por trás disso. Se eles sabem o que acontece, então também podem saber de nós. Clara balançou a cabeça, um nó de angústia se formando em seu peito. A realidade da vida que pensava ter desaparecido estava substituindo por um jogo perigoso, e a possibilidade de perder Liam parecia cada vez mais real. Ela percebeu que a tensão entre eles não era apenas sobre o contrato, mas sobre suas almas, seu vínculo. E se eles nos encontrarem antes de sabermos de quem se trata? E se eles... Não podemos ficar parados, não ao menos sabendo que alguém está observando. Liam a olhou nos olhos, um pedido silencioso por confiança. Ali estava a essência do amor que tinham. Mesmo em meio ao caos, eles precisavam se apoiar um no outro. Ela engoliu em seco, sentindo que suas pernas vacilavam. Mas o que eles querem de mim? Por que eu? A ideia de se tornar um alvo em algo tão sinistro a deixava perdida. Não sei, mas se você estiver envolvida, precisamos descobrir por quê. E nesse momento, a determinação na voz de Liam fez Clara lembrar do quão forte ele podia ser. Era hora de se unir, e embora o medo ainda estivesse presente, ela sentiu um lampejo de coragem em meio ao desespero. Eu vou com você. Não posso me recusar a lutar pelo que temos. Clara fez a escolha, reafirmando a conexão que ainda existia entre eles. A insegurança seguinte a assaltou. E se a luta que estavam prestes a enfrentar fosse mais do que apenas física? E se a verdade sobre Liam fosse mais profunda e dolorosa do que imagina? Mas decidir ficar ao lado dele impulsionava uma onda de esperança. A viagem para fora de casa deveria ser rápida, mas os minutos passaram como horas. Cada passo parecia ecoar dentro de seu peito. Ela respirou fundo ao abrir a porta. O ar fresco do final da tarde a envolveu, mas não trouxe conforto. O mundo ao redor continuava. As pessoas continuavam a viver, mesmo quando a vida de Clara parecia se esfacelar. Ao chegar ao carro, Liam ligou o motor, e tudo que ela conseguia pensar era: o que aqueles desconhecidos queriam dela? E, mais importante, o que ela realmente queria de Liam? Antes que pudesse elaborar mais sobre seus sentimentos conflitantes, uma nova mensagem pipocou na tela do seu celular. Seu coração parou por um segundo. Uma pontada de pavor invadiu seu ser. A decisão está próxima, Clara. A hora de escolher está se aproximando. Era para ela. Clareza e dúvida dançavam em sua mente e uma pergunta ecoava em seu ser. O que realmente estava em jogo? Clara? A voz de Liam interrompeu seus pensamentos. Ela o encarou e, pela primeira vez, viu não apenas um amante, mas alguém que a mantinha presa em um labirinto entre amor e medo. Sim? Sua resposta estava carregada de incerteza. Você está pronta para a verdade? Não importa quão dolorosa ela seja? Ela respirou fundo, sabendo que a resposta a essa pergunta definirá seu destino. Estou, respondeu Clara, mas em seu coração uma sombra de dúvida não a abandonava. O carro acelerou em direção ao desconhecido, e com isso, a ideia de que cada escolha poderia ser crítica a levou a um novo precipício.
E enquanto deslizavam pela estrada, tudo o que podiam fazer era esperar que a clareza chegasse antes que o destino decidisse por eles. O carro avançava em uma velocidade que Clara não conseguia acompanhar. A cidade passava por eles como se cada lugar fosse uma lembrança distante, rapidamente embaçada pela incerteza. O vento entrava pela janela, levando consigo os sussurros de uma vida normal que pareciam tão longínquos agora. Clara olhava para a rua, mas sua mente estava presa em momentos passados, vitórias pequenas, risadas trocadas com Liam e promessas não cumpridas. Clara! A voz de Liam soou firme, mas havia um toque de aflição. Precisamos decidir onde vamos. Temos que encontrar alguém que possa nos ajudar. O nome na mensagem a atormentava, como um eco persistente. E se você não souber onde nos levar? Ela se lançou na incerteza, palavras brotando de um lugar profundo em seu coração. E se eles estiverem nos esperando? Liam parou em um semáforo, e o olhar dele a atravessou. Se eu soubesse a resposta, não estaríamos nessa situação. Os músculos em sua mandíbula se contraíram, a tensão visível de um homem que carregava um mundo nas costas. Mas existe alguém em quem confio. É arriscado, mas pode ser a única chance que temos. Quem é essa pessoa? A insegurança a envolveu novamente, mas havia determinação na voz de Liam que acendeu uma fagulha de esperança dentro dela. É um velho amigo meu. Ele tem informações. Mas... ele não é exatamente confiável. O nome dele é Marco e, bom, ele já se meteu em problemas com a lei antes. Ele fez uma pausa, como se pesasse as palavras que seriam ditas. Mas ele pode saber mais sobre essa mensagem. Clara mordeu o lábio, debate interno fervendo. Um amigo problemático poderia ser a última coisa que precisavam, mas a promessa de respostas empurrava a dúvida para um canto escuro. E onde esse Marco está agora? Como vamos encontrá-lo? Liam apertou o volante, a pele pálida e os olhos escaneando o movimento da cidade. Ele sempre frequenta uma velha lanchonete na esquina da Rua Alves. Por mais que eu não confie muito nele, é aqui que precisamos ir. O carro acelerou novamente, agora com um destino, uma direção que poderia liberar ou aprisionar suas esperanças. A cidade se transformou em um borrão colorido. Cada semáforo, um pequeno obstáculo, que significava mais um passo rumo ao desconhecido. O que parecia uma eternidade depois, chegaram à lanchonete. A fachada, embora desgastada, emanava o calor de uma boa lembrança. Clara nunca havia estado lá antes, mas o cheiro do café e do pão fresco pairava no ar, prometendo algum conforto, se ao menos por um instante. Enquanto Liam estacionava, Clara observou. O lugar estava vazio, exceto por um homem encostado no balcão. Ele tinha a aparência de quem não se importava demais, cabelos desgrenhados e uma jaqueta de couro velha. É ele? Perguntou, hesitante, o coração pulsando mais forte. Sim, esse é Marco. Liam respondeu, seu olhar firme. Fique perto de mim. Com um nó na garganta, Clara saiu do carro, cada passo se sentindo mais pesado que o anterior. O ambiente parecia uma cena de um filme antigo, uma expectativa carregada pairando no ar. Assim que entraram, Marco virou a cabeça, seus olhos se iluminando ao ver Liam. Aí está o meu amigo! Ele exclamou, um sorriso largo, mas com uma pitada de desconfiança. Não esperava te ver por aqui. Trouxe um convidado? A tensão cresceu enquanto Clara notava que a conversa estava começando, mas a inquietação interna a deixava em guarda. O que Marco sabia que podia mudar tudo? E ele era mesmo de confiança? As palavras de Liam ressoavam em sua mente, mas a mensagem que recebera não parava de ecoar. A hora de escolher está se aproximando. Precisamos de respostas, Liam disse. A firmeza na voz era inconfundível. Clara sentiu seu coração acelerar, mas os olhos de Marco, agora frios e calculistas, faziam uma crença crescente parecer um mero desejo. Ela viu como a expressão de Marco mudava sutilmente, como um predador que reconhece uma presa. Se resposta é o que você quer, então estará disposto a pagar um preço.
O ar ficou pesado e um frio percorreu a espinha de Clara. Qual seria o preço? O que estaria em jogo? A tensão estava prestes a estourar, e Clara percebeu que o caminho à frente poderia não levar ao que esperavam. Uma escolha se aproximava, e o verdadeiro significado por trás dela era mais sombrio do que podiam imaginar. A palavra preço a deixou inquieta. O que estavam dispostos a sacrificar para obter respostas? Os olhos de Liam estavam fixos em Marco, e Clara começou a perceber que a verdade poderia não ser apenas uma resposta, mas um fardo capaz de mudar tudo, para sempre. Os olhos de Marco pareciam penetrar na alma de Clara, e a sensação de vulnerabilidade a envolveu como uma neblina densa. O peso do momento a fez hesitar. O que estava prestes a exigir de Liam? Estamos prontos para o que quer que seja, Liam declarou, embora Clara pudesse sentir a apreensão em seu tom. Era uma bravata, mas ela sabia que, por trás da confiança, havia medo. Medo do que Marco poderia revelar e do que isso significaria para os dois. Marco se aproximou. O sorriso que antes parecia amigável, agora tinha um brilho traiçoeiro. Talvez não saibam o que estão pedindo. Informações têm um preço, e não é só dinheiro. Ele balançou a cabeça enquanto avaliava os dois, como um caçador inspecionando suas presas. Que tipo de preço? Clara perguntou, tentando manter a voz firme, mas o tremor traíra sua angustiada curiosidade. Vão precisar fazer algo por mim. Nada muito complicado se depender do que você considera um complicado. Ele fez uma pausa, permitindo que a tensão aumentasse. Um trabalho simples, mas sim, pode ser um risco. Liam apertou os punhos, seu olhar fixo em Marco, que claramente estava se divertindo com o jogo. Não temos tempo para isso. O que sabemos é que precisamos de informações sobre a mensagem que recebemos. Se você sabe de algo, diga. Estamos dispostos a ouvir. Claro, claro. Marco respondeu já interrompendo. Mas a oferta é melhor quando é feita em partes. Primeiro precisamos de um acordo. Ele se inclinou mais perto, o cheiro de cigarro ainda fresco em sua roupa. Você e sua amiga vão ajudar a cobrir algumas dívidas minhas. Simples assim. Clara olhou para Liam. A angústia refletida em seus olhos era palpável. Que tipo de ajuda? O que você quer que façamos? Marco sorriu, mas não havia calor em seu gesto. Um trabalho de entrega. Não perguntem onde, muito menos o que. Só transportem. É só isso. Vocês fazem isso, e eu compartilho o que sei sobre a mensagem. Liam refletiu por um momento, sua respiração lenta e controlada. E se algo der errado? E se nós formos pegos? Esse é o preço do conhecimento, meu amigo. Marco respondeu, claramente divertindo-se com o desespero dos dois. Vocês têm que entender que no seu mundo, quem busca a verdade sempre deve estar preparado para o seu custo. Aquelas palavras reverberaram dentro de Clara. Enquanto decidiam entre aceitar ou não o risco, seu coração palpitava. Sabia que a linha entre o que era certo e o que deveria ser feito estava se esvaindo, e à medida que olhava para Liam, via a mesma luta interna refletida em seu olhar. Estavam prontos para sacrificar sua segurança pela verdade? O que vocês decidem? Marco perguntou, uma expressão de impaciência no rosto. A hora está passando, e cada segundo conta nesta cidade. Clara sentiu um arrepio na espinha. O que iriam escolher? Cada alternativa trazia consequências. Se aceitassem, estariam mergulhando em um mundo ainda mais sombrio. Se dissessem não, poderiam ficar sem as respostas que tanto precisavam. Ela olhou nos olhos de Liam, um entendimento silencioso se formando entre eles. Estavam juntos naquela jornada, e assim como o amor, a verdade exigia coragem. Mas até onde estavam dispostos a ir? Como um sussurro cortando o ar tenso, Marco interveio, quebrando o silêncio. Não pensem muito. Vocês podem acabar perdendo a única oportunidade em suas mãos. A sombra da dúvida e da incerteza pairava no ar. Com a decisão prestes a ser feita, Clara percebeu que o futuro era uma tela em branco, e o que estava prestes a ser escolhido poderia desenhar uma obra-prima
ou um desastre. Mas então, uma ideia a abalou. Estamos prontos para qualquer coisa, desde que possamos nos manter um ao lado do outro. O que você tem em mente, Marco? A tensão carregava um fardo invisível, um abismo esperando pelo próximo passo. E com aquele movimento, Clara soube que estavam prestes a revelar segredos bem mais profundos do que apenas o que estava na mensagem. O destino de ambos estava prestes a ser traçado em cada entrega, e cada escolha levava à revelação de quem realmente eram. E enquanto Marco falava, Clara sentiu que uma nova verdade se formava dentro dela. Aquilo era só o começo. A decisão de aceitar o desafio de Marco parecia um peso em seus corações. Clara olhou para Liam, um turbilhão de emoções passando por dentro dela. Eles estavam prestes a se apropriar de um fardo que poderia mudar tudo. O que se escondia atrás daquela entrega? A adrenalina e o medo se misturavam, criando uma tempestade dentro dela. Fechado. Fazemos o que você pediu, Clara disse tentando soar confiante. Mas havia um pequeno tremor em sua voz que não passou despercebido. Liam respirou fundo e assentiu. Um gesto que, embora silencioso, falava alto sobre seu próprio compromisso. Um agendamento e informações. Antes que aceitemos, precisamos saber o que é esta entrega. A tensão do momento fez Marco soltar uma risada sutil. Podia ser um homem perigoso, mas havia algo quase divertido em sua atitude arrogante. Não perguntei a vocês se precisavam entender. Lembrem-se, a curiosidade mata. Apenas confiem em mim, Marco respondeu. Clara sentiu um calafrio. A palavra confiar sempre teve um peso especial, mas confiá-lo a um estranho que parecia conhecer todas as sombras da cidade? Seria um salto no escuro. Quando fazemos isso? Liam questionou, sua voz agora um pouco mais firme. Era a hora de enfrentar aquela nova realidade. Não havia volta. Agora mesmo, Marco anunciou, com um sorriso que prometia tanto quanto ameaçava. Temos que sair. O que vai acontecer daqui para frente depende da rapidez de vocês. Antes que pudesse pensar em mais alguma coisa, Marco se virou e começou a se afastar. Clara e Liam trocaveram um olhar. O que eles estavam prestes a se envolver? Fizesse o que fizesse, estavam juntos nessa. Isso era tudo o que importava. Eles seguiram Marco por vias estreitas, repletas de sombras e segredos, onde a luz da manhã lutava para atravessar a neblina. Clara sentia o coração disparado, cada batida ecoando em seus tímpanos, como se seu corpo estivesse ciente do perigo iminente que os cercava. Há algo que você não está me contando, Liam murmurou para Clara, enquanto caminhavam lado a lado. Eu sei, mas ainda não sei o que é. Clara respondeu, a voz baixa e trêmula. Era como estar em um labirinto, sem saber se iriam encontrar a saída ou se eram apenas mais peças de um jogo imoral. Finalmente, Marco parou em frente a um café escuro de aparência desgastada. Aqui é onde tudo começa. Seu contato vai esperar por vocês. Apenas entreguem o que eu pedi e voltem. O restante vocês saberão depois. Eles entraram no café. O aroma forte de café e cigarros misturando-se em um ambiente abafado. Clara avistou um homem sentado sozinho em uma mesa no canto. Sua presença emanava uma aura de mistério. Marco se aproximou, falando em sussurros e gesticulando com as mãos. Essa é a entrega, mas escutem com atenção. Nada de perguntas. Apenas Ovo levou um recado. Vocês pegam o que ele entregar e vão. O coração de Clara disparava em seu peito e os sentimentos de ansiedade contorciam seu estômago. E se a entrega for algo não seguro? Liam perguntou com um olhar de preocupação. Marco girou a cabeça, quase desdenhando a pergunta. Não se preocupem com o que não podem controlar. Isso não é uma negociação, é uma ordem. A intensidade no olhar dele fez Clara estremecer. Ali, naquele café, com o futuro incerto à frente, eles se viraram para o homem na mesa. E Clara sentiu que, enquanto um novo capítulo começava, as verdades que buscavam estavam mais próximas do que podiam imaginar.
mesmo que essa proximidade também trouxesse riscos que nunca imaginaram. Enquanto o homem se preparava para entregar o pacote, Clara se perguntou: aquela poderia ser a chave que abria a porta para a verdade ou a armadilha que os prenderia ainda mais fundo? A resposta teria que vir em breve, e a expectativa a consumia, fazendo a adrenalina pulsar em suas veias. Havia algo mais ali, algo maior que eles precisavam desvendar. Com o olhar fixo no pacote, Clara poderia sentir que a nova verdade estava prestes a se revelar. O homem, agora com um olhar penetrante e enigmático, começou a abrir um pequeno embrulho. Cada movimento seu parecia lento, como se o tempo tivesse desacelerado dentro daquele café. Clara e Liam trocaram um olhar nervoso, finalmente se dando conta da gravidade da situação em que haviam se metido. O coração de Clara pulsava intensamente em seu peito. Era como se todos os olhares do mundo estivessem focados neles, e o ar se tornasse denso, quase irrespirável. Aqui está, o homem finalmente disse, colocando um pequeno objeto em cima da mesa. Era discreto, mas a tensão que o envolvia era palpável. Clara se aproximou, suas mãos tremendo levemente, incapaz de conter a ansiedade. O que ele havia entregado era um pendrive simples, mas envolto em uma aura de mistério que parecia gritar por atenção. "Cuidado!" o homem alertou enquanto Marco continuava em pé, como uma sombra sobre eles. "O que você está levando pode mudar tudo, mas também pode arruinar suas vidas. Lembre-se, a curiosidade é uma faca de 2 gumes." Liam pegou o pendrive com cautela. O peso desse pequeno objeto parecia ter um efeito devastador sobre eles. "E agora?" ele questionou, olhando para Marco, que sorria de um jeito que fazia as costas de Clara se arrepiar. "Agora vocês vão embora. Entrem no carro e se afastem o quanto antes. Se eu fosse vocês, não olharam o que está dentro. Isto é apenas o começo." Marco respondeu, sua voz firme e calculada. Clara hesitou, uma parte dela se perguntando o que realmente estava naquele pendrive. Ela olhou para Liam, que parecia tão apreensivo quanto ela. Era um dilema. Abrir o pendrive e possivelmente se afundar em um mar de problemas, ou se afastarem e deixarem tudo para trás, ignorando a curiosidade que insistia em brotar dentro dela. Antes que ela pudesse decidir, Marco fez um gesto com a cabeça, indicando que era hora de ir. Os dois se levantaram, seguiram em direção à saída, e cada passo foi como um eco de suas escolhas. O barulho de xícaras e conversas ao fundo se tornava cada vez mais distante, como se eles estivessem saindo de um mundo que já não lhes pertencia. Assim que saíram do café, o ar gelado da cidade bateu contra seus rostos, trazendo um breve momento de clareza. No entanto, o peso do que acabaram de fazer ainda os acompanhava. Eles entraram no carro, o silêncio envolvendo-os. Liam ligou o motor, mas Clara sentia que a qualquer momento algo poderia estourar. "Você não vai se importar de saber o que tem lá dentro?" Liam questionou, enquanto manobrava pelas ruas estreitas. "Não sei. É tentador, sem dúvida," Clara respondeu, olhando pela janela, tentando ignorar a chama da curiosidade. "Mas e se for perigoso? E se nos comprometer?" "Seja o que for, é uma parte de estarmos juntos. Precisamos decidir. Estou aqui com você, não importa o que isso signifique," Liam disse, com um tom que encheu Clara de uma esperança cautelosa. O carro deslizava pelas ruas, enquanto a mente de Clara girava em 1000 direções. Um pensamento atravessou sua cabeça. E se tudo isso fosse a ponte para descobrir verdades enterradas? E se elas revelassem mais do que imaginavam? A adrenalina começava a ganhar espaço por trás de sua hesitação e a determinação crescia dentro dela. "Vamos abrir," Clara disse com uma decisão firme. "Precisamos descobrir o que isso realmente é. Seremos mais fortes se enfrentarmos juntos a verdade." Liam olhou para ela, assentindo lentamente. "Então, é isso que vamos fazer. Qualquer que seja a consequência, estaremos juntos." Ao colocar o pendrive no computador, os dois se preparavam para tudo. Com um clique, o futuro dos dois poderia se transformar para sempre. O que estava escondido ali?
E mais importante, estavam prontos para encarar as verdades que viriam à tona. A tela começou a carregar, e Clara prendeu a respiração, seu corpo vibrando com uma mistura de ansiedade e coragem. Havia algo no ar, uma revelação prestes a acontecer. No instante em que a tela se iluminou, Clara não podia deixar de se perguntar: a verdade os libertaria ou os condenaria? Clara e Liam se encararam, o coração pulsando no ritmo frenético da expectativa. O pendrive parecia brilhar como uma porta para o desconhecido, um portal repleto de mistérios que podiam abalar as fundações de tudo o que conheciam. Assim que a tela se iluminou, um arquivo se destacou em um fundo escuro. Verdade.pdf. Clara sentiu o peso da curiosidade se transformar em ansiedade. "Está preparado?" perguntou ela, a firmeza de sua voz contrastando com o turbilhão de emoções dentro dela. "Vamos lá", Liam respondeu, a determinação em seus olhos refletindo a luta interna que ambos enfrentavam. Com um clique, o arquivo se abriu, revelando linhas de texto que pareciam pesadas de significado. Cada palavra era uma facada silenciosa que fazia a verdade parecer ainda mais distante. Conforme o conteúdo do documento era recebido, Clara se viu em um mar de revelações. Era tudo sobre os negócios ilegais que envolveram Liam, mas também havia nomes e números que pareciam conectar seu marido a algo muito mais sinistro. Golpes financeiros, traficantes e um esquema que, se exposto, poderia arruinar não apenas a vida de Liam, mas também a dela e da família que sonhavam construir. "O que é isso, Liam?" As palavras escorregaram de seus lábios, sua voz agora tremulante. Ela não conseguia acreditar no que via. "Você se envolveu com tudo isso? Como você foi capaz?" Liam fechou os olhos, como se desejasse voltar no tempo, e as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. "Clara, eu não sabia onde isso iria dar. Fui empurrado para isso. Tudo começou como um projeto inofensivo. Eu só queria garantir um futuro para nós." Clara sentia o chão sob seus pés vacilar. "E o que mais você escondeu de mim? Cada detalhe importa." O silêncio entre eles era pesado, com a verdade se agitando nas sombras. Liam a olhou, seus olhos cansados de arrependimento. "Eu não queria que você fosse envolvida. Eu queria proteger você." A sua voz estava embargada e Clara podia ouvir a dor em cada palavra. "Proteger?" O riso dela estava carregado de raiva. "Você me envolveu em um mar de mentiras, e isso é proteção? Uma proteção a partir da traição?" A indignação e a dor a consumiam, mas no fundo de seu ser, Clara percebeu que o que realmente os ameaçava era mais do que as mentiras de Liam. Era a rede poderosa de pessoas que estavam dispostas a tudo para proteger seus interesses obscuros. Eles não eram os únicos nesse jogo, e outras forças estavam à espreita. "Precisamos de um plano, Liam. Se não fizermos algo, estaremos perdidos", Clara disse, a determinação se fortalecendo em seu coração. Ambas as vidas estavam em jogo, e ela não permitiria que o medo as dominasse. "Você tem razão, mas o que podemos fazer?" Sua voz estava baixa, mas a admiração nos olhos dela o fazia sentir que ainda havia esperança. Estavam juntos, e isso era um começo. Clara começou a pensar em tudo o que aprendera com Ismael e em suas conversas sinceras com Liam. "Precisamos procurar ajuda, pessoas que confiamos. Conheço alguém, um amigo da família que pode nos ajudar a desmascarar esse esquema. Pode ser perigoso, mas é o único caminho a seguir." Liam assentiu, suas feições voltando a mostrar o homem que ela conhecera. "Se estamos juntos, podemos superar isso. Eu faço isso por nós, Clara. Não posso perder você." Com um novo senso de urgência, eles começaram a planejar em conjunto. Cada ideia e estratégia eram conectadas por um fio de amor que os unia, apesar do caos externo. E enquanto os dois se preparavam para enfrentar as tempestades que vinham pela frente, uma sensação de clareza nasceu dentro de Clara. O caminho seria difícil, mas a verdade tinha o potencial de moldar um futuro com base na confiança e na honestidade.
Mesmo em meio à incerteza, Clara e Liam sentiram a força de sua união crescer. Com cada passo em direção à resolução, eles tornaram-se não apenas parceiros, mas aliados. E ao se levantarem, diante da realidade de um futuro repleto de desafios, a esperança se iluminava em seus corações. Um farol nas trevas. Estamos prontos, não importa o que venha a seguir, Clara murmurou, entrelaçando os dedos nos de Liam, um gesto simples que falava de coragem e amor. Eles não estavam sozinhos e juntos enfrentariam tudo. Assim, com as suas mãos unidas e as verdades reveladas, Clara e Liam foram em busca do futuro que construiriam juntos, desafiando o passado sombrio que tentou separá-los. E enquanto a cidade pulsava lá fora, com sombras e luzes, Clara sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. Mas agora, com a força que cultivaram em meio ao caos, tudo parecia possível. Agora que você chegou ao final desta história emocionante, que tal mostrar seu apoio? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a alcançar mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse final cheio de reviravoltas. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantâneos este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão marcante. Abrace a emoção e faça parte da nossa comunidade.